se a gente não sair dessa Matrix, não vai dar certo entender nada. Que nunca teve democracia na Rússia. Nunca, tá? A Rússia é muito antiga e nunca teve. São 1.300, 1.400 anos de governo e vai lá, 600 anos de 500 anos de czarado, 100 anos de União Soviética. 300, 400 anos, né? Que você falou 300, 400 mil, daqui a pouco vão cortar e falar que olha, é fake news, não sei o quê. Então, são 400 anos de czarado, 700 anos de Romanov, 1.500 anos de governo, no geral, desde Moscovita até a União Soviética, 100 anos de União Soviética e depois essa Federação Russa que o Putin, curiosidade, o Stalin ficou 30 e poucos anos no poder, 33, foi considerado um ditador, foi considerado, não, né? Um ditador assim, longevo. O Putin está chegando nele em tempo de governo. Tem 20 e tantos, 29, 28. E só um detalhe, o Putin tem 69 anos, né? Tá com 70. Não tem lógica, parece que ele tem 50 isso é uma anos. coisa importante para quem gosta da teoria das 12 camadas do Olavo, é bom tu torcer pro Putin não estar na 11ª, porque se ele quer deixar um legado histórico, custe o que custar, nós estamos tudo na merda. Deixa bem claro. Porque senão ele tá agindo de forma totalmente irracional e as coisas até se encaixam. Você sabe o que significa Vladimir? Sei, cara. O Vladimir é o unificador, não é? Aquele que manda no mundo, que tem o mundo das suas mãos. Eita, só jogou aqui, hein? Tô querendo dizer nada. É o nome do primeiro unificador, inclusive. Ele se Exato. sente herdeiro disso. Primeiro unificador da Rússia. Mas e aí? Bom, então, a Rússia não tem democracia. Não se... Assim, acha que isso é um delírio do liberalismo, tá? Essa coisa de democracia. E não é que não tem democracia e tu vai lá e pensa assim, nossa, o povo oprimido, etc. Tal. Talvez se tivesse um referendo, dava não democracia. Não tenho certeza. Certamente. Mas assim, conjecturando para tentar só simbolizar que não é uma cultura como a nossa. Tá? Se tu for ver a literatura russa contemporânea, é normal aparecer o pai surrando a mãe de família, e isso não ser um ponto de polêmica. Esse não é o ponto do livro, ele não está tentando denunciar, ele só está tentando contar uma situação, entendeu? Retratar a realidade. Isso, então o negócio lá é diferente, né? 40 e tantos % das justas causas na Rússia, de empresa russa, é porque o cara vai trabalhar bêbado e tal, é outra pancada. Posto isso... Eu tenho que passar no RH. Então, posto isso, o que tu começa a te lembrar? Que esses caras têm objetivos diferentes, se organizam culturalmente diferentes, são socialmente diferentes. Pensam um mundo diferente. Né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente chega em Vladimir Putin, como é que estava a Rússia antes da guerra, internamente e tal? Estava com ele no poder, ele era para ter ficado até um ponto ali, em 2018. Ele deu um monte de golpes muito interessantes, ele virou vice-presidente, depois ele voltou a ser presidente, ele mudou a Constituição. Mas é sempre ele que mandava. Sempre ele que mandando, tá? O Medvedev não lá... Não importa nada. Foi um fantoche que ele falava do lado, assim, sabe? Um fantoche ruim que ele falando. Era um Dilma. E aí tu tem tudo isso, era uma situação bem dramática. Ele sempre manteve a oligarquia próxima ou morta. Então, quando ele pegou o poder, a gente conta isso no Fim das Nações, terceiro episódio, quando a União Soviética ruiu... Morta, tipo, literalmente morta. Literalmente. Não é uma metáfora. Tá? Não, quando a União Soviética ruiu, quem é esse cara, tá? O avô dele era cozinheiro do Lenin e do Stalin. Bisavô, não sei. Os pais são soldados sobreviventes da Segunda Guerra, que, por sinal, eles não chamam assim na Rússia, é a Grande Guerra Patriótica. Né? É porque eles têm a interpretação que eles que venceram a Grande Guerra. Sintomático. O que é disputável, né? Não é um negócio bastante assim, os russos loucos, não é isso. Não, disputável. É disputável, tá? Que eles venceram a Segunda Guerra. Depois Você vê que cada comentário deles dá um podcast inteiro, né? Isso por si só já... Não, sem DAD não teria nada, eles estavam segurando o fronte. O papel dos russos foi segurar o fronte e só. Depois a gente brinca aqui no mapa mostrando como é que o russo tem essa versão da história. Boa. E, bom... Quando a União Soviética foi estabelecida, acabou a Segunda Guerra, ou a Grande Guerra Patriótica, se tiver um russo nos assistindo. Acabou a Segunda Guerra, aquilo que vocês sabem, Conferência de Yalta, decidiu separar o mundo em dois, né? Ocidente e Oriente, a gente assina aqui que a gente não vai invadir. Essa assinatura foi mais um autógrafo, pode guardar aí do que qualquer outra coisa, né? Porque no outro dia os caras estavam tocando terror. Cortina de ferro, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, mundo, Guerra Fria, aquela coisa toda, todo mundo acha que já está minimamente ambientado nesse assunto, ou devia estar.
Ambientado na Guerra Fria, o que acontece com a União Soviética? Ela pega esses territórios todos que a gente está vendo ali, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, etc. Até mais adiante, inclusive, Romênia, Se Hungria, quiser, a gente tem umas canetas aí, se você quiser. antiga Tchecoslováquia, Polônia, coitada, metade da Alemanha e tal. Ela pega esse território todo, que até um certo ponto já tinha sido Rússia no passado, a gente volta nisso daqui a pouco. E ela fala, olha, eu não tenho como segurar isso aqui, não tem como estruturar isso, tá? Então, por isso que o Vladimir Putin até andou xingando o Lenin, dizendo que foi o Lenin que criou a Ucrânia e tal. Porque isso era uma estratégia que eles já tinham criado, que é, vamos criar os estados satélites. Que deixa o cara lá, tem mais ou menos o governo dele, mas ele responde para a União Soviética. Só para tentar descentralizar. Só que foi meio falcatrua, porque depois eles acabaram, a própria Ucrânia, a Ucrânia é a terra que aconteceu o Holodomor. E Holodomor, que é um nome chique, significa morrer de fome. Literalmente. Então o Stalin, depois, em 1933, no Grande Expurgo, ele cercou a Ucrânia, roubou todo o trigo deles, matou 6 milhões de pessoas de fome. A ONU não reconheceu isso como um genocídio, porque não tinha determinados critérios de genocídio. Então foi um troço bem polêmico. É porque a ONU foi criada por um stalinista. Vamos deixar bem claro, só para deixar bem claro, ela foi criada por um stalinista que ele falava, olha, o grande problema da União Soviética é que ela é centrada em Moscou e ninguém fala russo. Então a gente precisa criar um modelo de governo global no qual o russo não seja a língua oficial e que a gente não precise se reportar a Moscou. Então é por isso que ela não reconheceu como... Só pro pessoal que tá nos acompanhando, o Holodomor massacre promovido pela Rússia Na década de 30, antes da Grande Guerra. Na década de 30, antes da Isso. guerra, por fome. Por quê? Isso, porque é o seguinte, a Rússia não tinha como alimentar as pessoas. Então, porque estava todo mundo morrendo de fome. Porque eles tinham estatizado propriedade. Esse é o problema da história, né? Tudo aqui voltando. Existia uma lógica, estatização da propriedade, comunismo, aquela coisa toda, né? E existia a lógica de que eles tinham que pegar os fazendeiros, fazer os kulaks para os fazendeiros, e que era basicamente expropriar os caras. Eles fizeram isso. Kulak é praticamente o que o MST faz, ou seja, Isso. você transformar uma propriedade rural em uma propriedade coletiva. Uma Certo. coisa bizarra é você assim, pensar que literalmente o modelo era falar assim, olha, essa propriedade está rendendo, a propriedade do lado não tá. Provavelmente porque o cara do lado tava lá assim, enchendo a cara de vodka o dia inteiro. Sabe o que significa vodka, né? Aguinha. Oi? Voda é... Voda é água. É água, vodka é aguinha. O cara tava enchendo a cara de vodka, então você fala assim, não, mas peraí, se essa daqui tá rendendo, aquela ali não, metade da produção daqui tá rendendo, tem que ir pra produção Isso aí em questão de 2 anos. Você imagina isso em 6 meses, mas assim, 2, 3 anos, era capaz de você pegar uma família que tava vivendo ali há 1000 anos e você falar assim, ó, vocês vão morrer de fome, Certo. já era, Tá, tchau. E o Rússia critério também era um critério que começou a ficar rarefeito, assim, sabe? Ah, tu tem uma vaca. É kulak. Você sabe? é um kulak. Você é um aristocrata, pega, sabe? É a mesma coisa que a esquerda hoje faz com o termo fascista. É a mesma coisa. Inclusive, você vai ver, por exemplo, o livro do Orlando Figes, Os Sussurros, né? A Vida Privada na Rússia de Stalin, que ele está contando exatamente essa história. E algumas coisas que seriam chocantes para nós, né? Pensarmos sobre a União Soviética. Que ele fala assim, por exemplo, olha, você tem que imaginar, né? Essas grandes casas da área rural da Rússia, elas são casas pobres, mas são casas grandes. Porque você está lá vivendo com uma família. Depois o cara fala assim, não, peraí, vamos lá, agora você é um kulak, então você... E assim, kulak vai virando exatamente isso que o Lucas acabou de falar. Ah, se você tem uma vaca, você é um kulak. Se você tem, sei lá, tem uma cenoura, daqui a pouco você é um kulak. Vamos começar a expropriar a sua propriedade e você começa a juntar. Então, por exemplo, agora neste ano, o quarto da sua avó agora não é mais da sua avó, vamos colocar uma família vizinha ali. Bom, agora não dá mais para ser só um quarto, então assim, a gente vai colocar agora todo mundo no mesmo quarto. Famílias vivendo por décadas, tá? Décadas. Com famílias inimigas, inclusive Quem vivendo quiser no mesmo ver quarto. uma cinematografia disso, assista Doutor Zhivago. Doutor Zhivago. Que, aliás, meu Pois nome é. é Lara por causa daquele filme. Olha só. E aí Doutor você Zhivago. vai ver, por exemplo, a coisa bizarra, porque assim, tinha família que estava ortodoxa, sabe, com um crucifixo escondido embaixo do colchão, sabe, a velhinha lá rezando pro crucifixo. Às vezes não tinha nenhum biombo e na cama do lado, com criança no mesmo quarto, uma prostituta recebendo o cliente. Tá? Isso é a União Soviética, para quem não sabe. Então, É um Boa. terror. Tem uma jornalista chamada Svetlana Alexievich, que fez uma série de entrevistas lá e tal. Ela nem é uma pessoa muito conservadora, não.
mas ela fez um trabalho muito sério, jornalístico, entrevistando pessoas sobre lembranças da União Soviética. Muitas dessas coisas que o Flávio coloca, ela conta, só que as pessoas contam com memórias nostálgicas. Legal, né? Só pra lembrar como Olha como eu sou diferente. Mas tu Holodomor. sabe, eu gostava daquela vez que não podia... Tem um depoimento maravilhoso que é... Eu gostava de quando não podia escolher pasta de dente. Ai, A que gente ganhava do delícia. governo, era aquela mais... Não lembro como é que ela fala, mas... É o primavera da cara, pasta de bom, agora dente. tinha que ficar escolhendo pasta de Tem dente. várias, entre várias Mas aí opções. o Holodomor a galera começou a morrer de fome com essa ideia de estatizar a propriedade privada, estilo MST. Estilo MST, os caras vão me implicar também, mas entenderam, né? Não é exatamente o MST. E aí os caras, aí vê a nova política econômica, a gente tem que pular um monte de coisa. Precisamos de comida. Da onde vamos tirar a comida? Quem sabe daqueles que não são bem o nosso povo. Ucraniano. Aí, Ucrânia, olha aqui, ó. Que é... dizem, eu acho que isso é propaganda, tá? Mas vamos lá. Dizem que é a terra mais fértil do mundo e tal, não sei o quê. A terra negra, que eu falei que é terra roxa, mas é terra negra, ela é o solo com mais nutrientes de É todos. mesmo? Não, se você importar, porque assim, a Ucrânia, ela é um lugar meio, assim, são pradarias, etc, mas assim, se você tirar essa terra e colocar em outros lugares, ela vira genial, assim, porque ela tem muitos nutrientes. Então, ela realmente, ela chega a exportar esta terra, não é seu principal meio de exportação, mas é realmente muito importante. Mas é fértil. E aí você tem que entender, vamos misturar algumas coisas meio estranhas, sobretudo para o esquerdista pensar, né? Porque o esquerdista fala assim, não, mas espera aí, o comunismo é internacional, né? Não sei mais o que, então Stalin está preocupado com o internacionalismo. Aliás, se você quiser não aprender alguma coisa, caia nessa conversa do seu professor de que a briga do Stalin com Trotsky era uma briga entre comunismo num só país e comunismo e revolução em todos os países ao mesmo tempo. Cara, às vezes, nas brigas dos dois, chega a ser invertido. Você tem momentos em que você vê nitidamente, assim, o Stalin falando, não, precisamos fazer em todos os países, e o Trotsky falando, não, calma, peraí, Rússia primeiro. Chega a ser Não tem nesse ponto. unidade de pensamento. Mas Não. vamos